Olá, namastê. Hoje o professor Deni Galdeano vem aqui conversar com a gente. É um professor que está aí, muitos já conhecem há muitos anos e colaborando demais com a área de anatomia, que tem sido uma especialidade que ele tem e tem levado a vários cursos de formação, além dos que ele mesmo promove. Então, essa entrevista deve mostrar um pouquinho o percurso dele, né? Como ele chegou nessa especialização da anatomia, que a gente percebe cada vez mais essencial e importante, né, para a gente que dá aula de yoga, conhecer o corpo humano e saber exatamente, né, do que se trata quando você está numa postura, principalmente quando a gente está se relacionando com questões problemáticas, né? Como é importante conhecer essa parte mais fisiológica. Então, estamos esperando ele aqui entrar. E eu posso dizer que eu fui aluna dele no curso de anatomia e que foi muito importante para mim essa experiência, né? Desde do conhecimento, que é imenso, até muito mais profundo, às vezes, do que a gente vai usar, né, no dia a dia, nas aulas, mas como isso colabora, né, quando a gente está ali presente com o aluno e lembra, né, das constituições todas que a gente aprende ao vivo, né, no corpo humano. E é impressionante, né? Essa a percepção do corpo físico dentro de toda a nossa intuição, a nossa percepção enquanto yogis, né? Como faz diferença. Então, estamos aguardando aqui o Deni acenar para a gente aqui para entrar. E a gente está aqui vendo vocês. Quem quiser participar pode mandar umas perguntas. Não sei se eu consigo acompanhar aqui, mas vou deixar as informações aqui do pessoal. Oba, o Deni entrou aqui. Então vamos lá, Deni. Vamos entrar de verdade? Estamos aí, aguardando o Deni. Eu sei que você já está aí. Aí. Alô? Oi, Deni. Oi. Tô vendo você ainda não. Tô vendo só. Ah, Aí, agora pronto. entrou. Oi, querido. Tudo Olá, bem? Ju, tudo bem? Tudo Oi, bem, oi. você? Que bom ter Ah, você aqui hoje para conversar um pouco, pessoal da Aliança, conhecendo melhor os percursos, né, dos professores que estão aí atuando há tanto tempo e colaborando. E eu até estava comentando aqui, antes de você chegar, que eu fui sua aluna, né, que experimentei um pouquinho do conhecimento mais aprofundado da anatomia e como isso ajuda, né, para o professor na prática, né, no conhecimento mais aprofundado. Mas me conta um pouquinho da onde você veio, porque você tem aí, né, mestrado em anatomia, doutorado em ciência da saúde, tem uma formação de yoga, qual é toda essa formação que você traz? você falou essa coisa da anatomia, né, Ju? Quando eu comecei a praticar, né, o pessoal não aceitava muito essa coisa de anatomia dentro do yoga, né? Eu recebia até vários nãos do pessoal dizendo Aham. que o yoga tinha mais de 5.000 anos e que nunca foi necessário estudar anatomia, então não precisava. E eu recebi a mesma coisa do pessoal da ciência, né, da faculdade, falando que não, essas coisas do Oriente não cabe aqui pra gente, não tem estudo. Ninguém te queria. Ninguém queria, né? E os anos passaram e isso mudou, porque eu acredito que do jeito que era, né, um sistema gurukula, né, da pessoa ali vivendo junto com o professor espiritual, com o mestre ou com o nome que queira dar, era diferente do que a gente passa hoje, né? Você dá yoga
na praia, dá yoga na academia, dá yoga no clube. Então, são muitas variações e é importante demais a gente ter esse tipo de conhecimento. Bom, E começou a aumentar bem a procura, né, por esse estudo. sim, a gente vê que hoje em dia, né, muita gente da área da ciência da saúde tem falado de yoga também, porque a gente vive um momento de ciência que é chamado tudo é baseado em evidência. Então você precisa primeiro de uma evidência científica. Essa evidência científica, obviamente, ela é divulgada em revistas internacionais reconhecidas mundialmente. E isso chega lá na mesa do médico, na mesa do fisioterapeuta, de uma forma científica. Então, a partir do momento que isso começa a aparecer com mais força, motivada até por algumas escolas de yoga, inclusive da Índia, né, o pessoal de Lonavala, ali do yoga científico, é, a, o próprio Iyengar, né, ele traz uma prática bastante anatômica também. Isso começou a despertar uma atenção diferente. Então, quanto mais artigos científicos saem, mais o público que cuida de gente, né, dessa forma, acaba indicando o yoga. Porque a gente sabe, né, Ju, tem gente que indica yoga para pessoa que não pode fazer yoga, né? Então precisam de um conhecimento dentro disso também. Mas foi uma via bem interessante. O que E veio aí, eu acho, primeiro para você? Você veio de que história com o yoga? então, meu primeiro contato com yoga foi no ensino médio. Eu tive um contato no ensino médio com uma amiga que me vendeu um Bhagavad Gita do Prabhupada. Trabalhava como office boy numa agência de propaganda e tinha um amigo que era desenhista que visitava o templo Hare Krishna, que tinha na Angélica. Aham. Então eu ficava muito com ele, porque quando eu não estava na rua, fazendo o trabalho de rua, eu estava lá com o Flávio no último andar. Ele estava ali, era um cara heavy metal, assim, mas sempre tinha um incenso aceso, então me chamava para ir. Então, meu primeiro contato ao ouvir a palavra yoga mesmo foi nessa época do ensino médio, com essa amiga que me vendeu um Bhagavad Gita do Prabhupada, aquele Bhagavad Gita que tem um comentário bem gigante do Já Prabhupada. começou na filosofia pura. Já direto no Bhakti Yoga mesmo, indo lá cantar mantra, mantra Hare Krishna, e, e naquela época eu acho que existia um certo preconceito de todos os tipos de yoga físico, de todos os tipos de Hatha Yoga. Principalmente ali dentro daquela vertente que naquela época dizia que a única maneira de se libertar dessa identificação que a gente está era cantando o Mahamantra. Então cante Hare Krishna, Haribo, 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 cante Hare Krishna. Mas acho que o tempo foi passando, eles começaram a ver que às vezes o corpo não aguentava, às vezes eles não conseguiam nem se concentrar para fazer o Japamala, né, extensivo, o mantra. Então, opa, vamos começar a dar valor para outras coisas também. Essa foi uma época bem interessante na minha vida, né? Porque eu saí de uma escola de bairro e pegava ônibus para outra escola. Essa outra escola, ela entrou em greve, era escola estadual, entrou em greve 3 meses e eu não voltei. Então, eu não voltei a estudar na escola. Ou seja, fui fazer meu primeiro colegial mais uma vez. E aí fui fazer o primeiro colegial numa escola do bairro. E meu primo entrou na mesma escola. Então foi uma época de descoberta também, que a gente não ia para a escola. Enfim, provei porque a gente não ia para a escola, a gente ficava no meio do caminho, num boteco. Né? Tinha um Escola cara, da vida, escola da perdição mesmo, da né? rua. Porque ali nesse boteco o cara vendia cerveja pra gente, menor de idade. Então ficava ali os moleques, imagina, não ia. Fui fazer a terceira vez. Na terceira vez eu fui estudar no Tatuapé, pegava metrô para ir para o Tatuapé, e entrou em greve de novo a escola e eu reprovei de novo, que aí eu não voltei. E aí na quarta vez conheci uns amigos, um pessoal punk, mas um punk de filosofia, de anarquismo mesmo, de filosofia anarquista, os anarcopunks. E eu adorava ir para a escola e tive uns professores muito incríveis ali também, professores que tinham sido exilados. A gente tinha uma professora que era amiga de um grande mestre de teatro nacional, que era o Plínio Marcos. E o Plínio Uhum. Marcos sempre visitava a nossa escola.
Então foi um momento muito incrível. Saí disso, sempre visitando ali o templo Hare Krishna, Ah, e aí continuou. continuei, eventualmente, mas sempre ali, porque tinha a ver com essa cultura ali de ser diferente. Acho que tinha bastante coisa assim, de ser diferente e falar de coisa diferente também. Aí eu fui, então, fazer educação física, né? Me apaixonei por educação física na faculdade. Eu comecei a gostar mais de educação física, que era uma educação física mudando, saindo de uma educação física com uma visão capitalista ou militarista para uma educação física de incluir a cognição social, o corpo, a mente. Então foi um momento muito incrível também. Ali na faculdade experimentei algumas coisas, Tai Chi Chuan, mas não tinha tido ainda o contato com yoga, nem com Hatha Yoga. Porque quando a gente fala de yoga, né, Ju, parece que é só asana. É. Parece que é só postura. Ah, você pratica yoga? Sim, eu fiz 2 horas de Uhum. meditação hoje. Não, mas eu estou falando yoga. Como assim? Yoga, Separa, né? fiz 1 hora de mantra cantando Japamala, sabe? Fiz um trabalho social sem esperar nenhum retorno. Estamos fazendo yoga dessa Tudo é forma. yoga, né? E aí entrei, então, saí da faculdade, nesse atraso, né, de 4 anos no primeiro colegial, mas eu saí da faculdade e consegui entrar num estágio na Escola Paulista de Medicina, e na Escola Paulista de Medicina fui fazer, então, mestrado em anatomia. Você Aí se eu fiz encantou mesmo com essa área na educação física e foi se aprofundar. na verdade, assim, eu meio que dançava, sabe? O que aparecia para mim, eu ia pegando. Uhum. Foi da mesma forma com o mestrado também, né? Mestrado também, eu fui assistir uma tese e acabei arrumando ali, conversei com o professor, ele me liberou, fiquei 1 ano fazendo estágio no departamento, no fim do ano eu prestei a prova, e aí eu ingressei mesmo, fiz mestrado, dissequei 40 cadáveres na minha tese, né? Fui Nossa, estudar motor, tive bolsa, os anos de mestrado eu fui bolsista do CNPq, isso tá tudo lá em currículo Lattes, né? uhum. Só que aí no meio do mestrado eu conheci o yoga. Eu já estava meio atrasado com a minha tese, pra você ter ideia, eu dissecava cadáver de madrugada. Né? A Ah, pessoa ia do departamento eu ficava sozinho ali no laboratório. Ali aquelas pessoas não poderiam me fazer mal algum. Né? Então não, não tinha nenhum problema. Talvez seria o lugar que eu estivesse mais protegido era dentro do laboratório de anatomia. seguro. E, e conheci o yoga, meu primeiro. Na verdade, antes disso, meu primeiro contato com yoga, eu comecei a dar aula de Tai Chi Chuan, porque tinha uma professora, a professora Jane Cook, que dava aula de Tai Chi lá na Escola Paulista de Medicina. E ela começou a me ensinar, porque eu também educadora física, e eu comecei a dar aula de Tai Chi Chuan numa escola de yoga, Instituto de Yoga Lonavla, lá na Santa Cecília. Aqui quem toma conta hoje é a professora Silvia Meirelles, que vem da linhagem ali do professor Marcos Bojo, né, ali de Carvalho-Dama. E era muito interessante porque eu ia dar aula de Tai Chi e via aquelas figuras de gente fazendo naule, gente vomitando ali na parede, língua fora. Eu achava muito esquisito aquilo. Mas foi um outro contato que eu tive com uma outra vertente de yoga, que foi então o Hatha Yoga. E então no mestrado eu comecei a praticar yoga e não fui procurar muito. Então o que apareceu para mim eu pratiquei e eu comecei a estudar no Swastika Yoga, na rede de Rose. Né? Eu gosto de falar isso porque foi o momento, foi a minha entrada, era o que tinha, foi o que chegou para mim. É uma Né? escola que muita gente bebeu, né? E ninguém pode negar que é importante, né? Teve a sua importância, Uhum. né? Importâncias boas e importâncias ruins também. Foi uma pessoa aqui em São Paulo tinha muita escola, né? Tinha em Moema, tinha na Berrine, no Tatuapé, então tinha muito lugar. E eu praticava aquilo, mas assim, eu praticava aquilo meio livre. Porque eu já vinha ali, eu continuava indo nos Hare Krishnas. Então, por mais que se dizia ali, não fica misturando egrégora, não se misture com outras coisas, eu sempre ali vivia daquele meu jeito meio anarquista ali dentro do yoga. Então, eu cheguei, fiz a formação, prestei a prova, fiz a formação,
e isso calhou no meu momento que eu abandonei o mestrado, que eu cheguei no final do mestrado. Então eu estava no momento em que eu tinha concluído a formação de yoga, né? Eram 4 anos ali de formação para você receber o primeiro ali certificado. É, tinha concluído e entregado a minha tese e eu dava aula na Faculdade de São Camilo de Anatomia já. E aí eu falei, quer saber, eu não vou ingressar no doutorado agora coisa nenhuma. Vendi meu carro e fiquei viajando um ano de carona. E nesse ano de carona eu comprei todos os livros que o De Rose falava para não ler. Eu falei, eu quero saber o que tem dentro disso tudo. Estimulou, Saí, né? estimulou totalmente, né? Mas o que é que aquilo ali que fala não precisa ler aquilo porque a gente já leu e não vale? Ah, vou ler. Enfim, eu saí, fui, vendi o carro, pedi as contas lá na faculdade, né? Concluí o mestrado, tranquei, não comecei o doutorado e fiquei andando um ano de carona aqui pelo Brasil. Tinha um congresso em novembro em Maceió e eu saí de São Paulo em janeiro e consegui chegar em Maceió em fevereiro. Fui por todo o litoral, passando pelo litoral. Foi um momento bem interessante porque um momento de muito estudo, né, de muita prática. Eu fugia do circuito muito turístico, ia para um ponto mais alternativo para conseguir armar minha barraca, ficar um tempinho, acordar bem cedo para fazer muita prática. Né? Eu comia pouco, comia 2 vezes por dia. E Até foi lendo os e livros no lendo, e caminho. lendo. Tinha alguns momentos que terminava, eu mandava, punha no correio, mandava para minha mãe, a gente não tinha essas coisas, né, de internet. E aí eu ligava para ela, ela passava o endereço novo onde eu estava, ela enviava pelo correio os outros livros O que você para ir ler. descobriu nesses livros que eram proibidos? Na verdade é assim, são linhas diferentes, né? Então eu comecei a ler um pouco de Siddha Yoga, e aí eu comecei a ter um contato grande com Muktananda, né? A gente tinha bastante livro ali para ler, eram coisas diferentes, principalmente o conceito de que quem faz pergunta é quem tem dúvida, né? E quem tem dúvida é o discípulo. E uma coisa Uhum. que eu lá no Swastika era assim, que se você tiver dúvida, espera que o mestre te pergunta. Então eu achava aquilo muito estranho também. Como assim? Eu não posso perguntar, eu não posso questionar e ainda eu tenho que ler só aquela coisa que precisa ser lida ali dentro daquela linhagem. Então isso foi uma coisa muito interessante. Ou seja, o que uma pessoa que já atingiu um certo conhecimento tem de dúvida para perguntar para o outro? Nada. Então quem tem Sim, dúvida é quem pergunta. E é o que a gente vê na tradição, né? O discípulo que sim. pergunta ao mestre. E o mestre, ele na verdade, ele não tem um objetivo de te dar conhecimento, mas talvez ele até te responde com perguntas que façam você investigar em você mesmo as respostas. Diferente de eu ter que ler o livro, de eu ter que observar uma coisa, e a hora que eu observo isso, eu estou simplesmente copiando o que está lá naquela escritura. Então, foram vivências assim, bem interessantes. Desse momento, cheguei lá no congresso, encontrei meus amigos no congresso lá de anatomia, Era de né, que foi anatomia o congresso. um congresso de anatomia. Eu saí no começo do ano e falei que eu ia para o congresso. E eu cheguei no congresso e eles não acreditaram, né? Uhum. Voltei e fiquei morando em Ubatuba. E lá em Sim. Ubatuba, então eu abri um espaço, que era o Yoga Expansão, em Ubatuba, e comecei a trabalhar com yoga. Né? Ubatuba, para quem não conhece, é uma cidade muito evangélico. Então foi difícil eu chegar lá, Ju. Eu cheguei lá bem difícil, não Que conseguia ano lugar. foi? Que ano foi isso? Eu acho que foi 2002, 2003, alguma coisa assim. 2002, 2003. E chegando em Ubatuba, eu falei, essa cidade não vai dar, eu não vou conseguir ficar. Eu falei, eu vou para Ilhabela, porque em Ilhabela tem um povo que deve ter mais um nível socioeconômico melhor, eles devem entender mais o que eu faço. Só que chegou em Ilhabela, era tudo muito mais difícil, porque era tudo mais caro. E tinha muito borrachudo. Então, no mesmo dia, eu voltei para Ubatuba. E Sim. no caminho de Ubatuba, eu conheci o Rodrigo, que tinha uma academia de ginástica em Ubatuba.
E conversando com ele no ônibus, ele falou: Ah, mas você é educador físico? Eu preciso de um educador físico porque o CREF está querendo me pegar. Você não pode ficar lá na academia para mim e justificar? E eu falei para ele: Eu não tenho CREF ainda, né? E ele: Ah, mas e aí? Eu falei: Bom, eu fico lá na academia e se aparecer alguém, eu tiro o meu CREF. E aí ele falou: Tudo bem, você dá aula lá, mas você não pode falar que é yoga. Você fala que é um alongamento diferenciado. Eu não conhecia ninguém na cidade, cheguei de lá só com o meu corpo, né? Porque estava sem dinheiro, sem nada, e eu aceitei. Mas foi muito interessante que eu comecei a conhecer umas pessoas que são influentes de Ubatuba, que começaram a me pedir aula particular. E aí, a Uhum. partir disso, eu abri o meu espaço de yoga lá, que era o Yoga Expansão em Ubatuba. E comecei a dar curso de formação de yoga lá em Ubatuba. Era uma época bem interessante, né? Porque já tinha o mestrado, né? Já tinha a educação física, já tinha o yoga também. E não tinha filho, não tinha nada, Ju. Então eu dava duas aulas em Itamambuca, terça e quinta, de manhã às 8 horas da manhã, e dava duas aulas segunda e quarta. E o resto do dia eu ficava na praia, andando de Claro. bicicleta, sabe, né? De Ubatuba, para quem não conhece, uma cidade plana, que você faz tudo de bicicleta. E foi aí que eu conheci o nosso amigo Elcio, né? É, moramos lá, muito bom. E eu encontrava o Elcio às 5 da manhã. O Elcio tocava, das 5 às 6 a gente meditava, das 6 às 7 a gente todo dia fazia kirtan, e depois era a minha aula das 7 horas, das 7 às 8. Era um sadhana bem fera. Foi um momento muito intenso mesmo. Lá em Ubatuba, então, no Yoga Expansão, isso em 2006, eu recebo a ligação de uma amiga dizendo que ia um mestre, ela ia falar para um mestre ir me visitar. E eu não conhecia esse mestre, nem sabia quem era. Então ela me disse o nome do cara e eu falei, mas eu nunca ouvi falar. E ela me passou o site. Então eu entrei no site e o mestre era um mestre jamaicano. E eu achei que ela tivesse tirando o barato da minha cara. Ah, você é do reggae, o mestre jamaicano, tudo isso. Mas não era. Então, em 2006 eu recebi a visita do Moody, né, que é um mestre que vem da linhagem do Ramana Maharshi. Então era Ramana Maharshi, Papaji, e aí vem o Moody. E o Moody foi dar satsang daquela forma que eu tinha estudado nos livros, que é pergunta e resposta com quem tem dúvida pergunta. E Você ali nem foi, conhecia ele, você foi agraciado. eu nunca tinha ouvido falar. Olha. Nem ele já tinha estudado bastante sobre Ramana, né? Estava estudando muito, Muktananda também, que é de Siddha Yoga. Então ele apareceu, daquele foi um divisor, porque ali eu tive uma experiência que foi muito incrível, onde tudo aquilo que eu estava estudando, aquele tempo que eu passei estudando, aquilo foi aparecendo para mim naquele momento. E o meu yoga passou a ter uma cara totalmente diferente. Nesse primeiro encontro, eu lembro que ele foi embora e eu perguntei: o que eu faço com esses livros agora que estão aqui, Bhagavad Gita, Yoga Sutra, todos esses shastras, essas escrituras, agora que eu sei do que esses livros estão falando? Eu achava que ele falava: man, joga tudo isso fora, isso não serve mais para nada. E ele falou: agora honra isso. Você sabe do que isso se trata. Então ali foi um momento também muito incrível. Nesse meio tempo, os anos foram passando, eu mantinha contato diretamente com ele, eu conversava com ele pela Lan House. Também não tinha essa coisa, era internet de escada, eu conseguia conversar diretamente com ele, ninguém conhecia o Moody ainda. E os anos passaram, em 2008 ele volta para dar um satsang, aí já conhecia, já tinha contato com ele, e ele deu satsang de novo lá no espaço. E ficou uma semana hospedado em casa. Então ficou uma semana recebendo ele ali, uma semana em casa, aí foi uma experiência muito interessante mesmo, porque eu estava convivendo com o ser humano, né? Ser humano mesmo, com os humores do ser humano e percebendo que o ser humano é ser humano,
né? A gente tem aquilo na gente que é além do ser humano, a existência, a presença que a gente é. Mas a hora que Mas está essa no... experiência, o que que mudou em você? Esse conhecimento direto, essa vivência com o ser humano iluminado, né, com tanto conhecimento e sabedoria, o que que mudou na sua concepção do yoga, no seu ensino? Então, hoje eu vejo que o yoga é via mesmo para fazer a gente se perceber. É via para fazer a gente se perceber. Não vejo o yoga como uma via de evolução, né? Por quê? Porque se eu começo a praticar asana, Ju, o meu corpo vai evoluir. Ele vai evoluir. Daqui a pouco a gente faz asanas melhores do que aqueles que a gente começou. Quando a gente começa a praticar a meditação, a mente é tão estável, mas você vai praticando e a concentração vai evoluindo também. A gente começa a ter a capacidade de discernir o que eu devo pensar, o que eu não devo pensar. Então isso é uma evolução que está acontecendo. O yoga vai trazendo num primeiro momento. Mas sempre tem alguém que é a gente que está percebendo o corpo evoluir. Porque sou eu que estou observando o meu corpo evoluir. Sou eu que estou observando a minha mente evoluir. Sou eu que estou observando os pensamentos acontecerem, minha emoção acontecer. É a gente que está aqui percebendo agora esse momento acontecer. Então, por exemplo, o que a gente está falando está entrando pela nossa orelha, está entrando pelos nossos olhos. Os olhos e a orelha são simplesmente objetos que captam esses estímulos. Para quê? Para que a gente consiga perceber esses estímulos. Então, nós não evoluímos, mas o corpo evolui, a mente evolui, a emoção evolui. O controle dos pensamentos, ele consegue evoluir, mas aquela presença que a gente é e que a gente já é agora, que a gente está absolutamente agora aqui, ela continua a mesma, né? Eu vejo assim. Então, o que vem de diferença? A percepção de que quando esse corpo, que nem é mais esse, mas quando a idade de 10 anos do Dene acontecia, a mente do Dene era uma mente de 10 anos. O corpo do Dene era um corpo de 10 anos. Mas eu, a presença que observava aquele corpo de 10 anos, estava lá. Quando o corpo fez 20 anos, a mente já tinha experiências de 20 anos, os sonhos eram diferentes de 20 anos, e eu estava lá. Quando o sonho aparece à noite e tem um leão correndo atrás de mim, eu estou lá observando esse sonho. Então agora a gente está aqui, presente. Para essa percepção da gente acontecer, primeiro, é importante que a gente pare de olhar para fora. Porque ou você está olhando para alguma coisa ou você está olhando para você. Não dá para você olhar para você ao mesmo tempo que você olha para alguma coisa. Por E não exemplo, olha para lugar nenhum, né? se eu estiver olhando para o pensamento, eu não estou percebendo quem vê o pensamento. Então eu preciso fazer o quê? Diminuir um pouquinho as influências desse pensamento para que eu consiga perceber que eu estou vendo esse pensamento. Então, o que vai acontecer com esse pensamento? Ele vai mudar. Mas eu que percebo o pensamento mudando, não mudo. A minha personalidade, que é a junção das experiências que eu tive, essa personalidade vai mudar. Mas eu que vejo essa personalidade mudando, eu estou aqui presente. Se eu tiver 80 anos, eu vou ter memória de 80 anos, corpo de 80 anos, personalidade de 80 anos, mas eu vou estar presente. Então, o yoga é essa via que começa a tirar a gente de todo esse olhar para fora, de toda essa variação de estímulo, dessa diversidade que é linda e que ela está aqui presente, e começar a fazer a gente perceber quem a gente é. Mas de onde parte isso? Dessa percepção
que eu tive nesse momento, com esse primeiro encontro que eu tive com o Moody, de perceber que eu estou presente. Né? Na verdade, ele É é um uma... estado de consciência que foi despertado também em você. Exato. Então, é outra coisa, porque olha bem, se aparecer um estado, quem está vendo esse estado? Eu. Então, na verdade, eu começo Momento. a perceber que todos os estados estão passando, mas que eu estou sempre presente observando. E o yoga vai trazer a gente para essa percepção de que nós somos esse que vê, né? Como o Patanjali fala no Yoga Sutra, aquele que vê. Yoga é parar as flutuações da mente para aquele que vê ficar na sua verdadeira natureza. Quem é aquele que vê, se não eu? Né? Agora mesmo, por exemplo, quem é que está vendo esse momento? Se eu perguntar para você, você vai falar eu. Se as 36 pessoas que estão aqui responderem, eles vão falar eu. Então é o eu que está presente. E quando a gente não é o eu? Nunca. Mesmo se a mente achar que é o outro, sei lá, uma mente esquizofrênica achar que é o outro, quem está vendo a mente esquizofrênica é quem? Eu. Então eu estou presente. E a gente está sempre presente. E o yoga vai trazer a gente para essa percepção, porque ele começa, por exemplo, se a gente pega um Hatha Yoga, você entra na postura, se você está fazendo ajuste na postura, sua atenção está no ajuste. Já não está mais no que está acontecendo fora. A gente começa a fazer prática, tem cachorro latindo, as crianças brincando, o filho ali chorando. Deu 5 minutos, já não existe mais isso. Existe aqui. Aí a gente senta para meditar, vai um pouquinho mais profundo. E você começa a já ver os pensamentos surgindo na mente. Quando isso tudo silenciar, quem sobra? Eu. Se todos os pensamentos pararem, se todos os barulhos pararem, se toda a sensação do corpo parar, alguém vai estar percebendo que tudo isso parou. Eu. Então, o yoga é essa via. Ah, ele vai trazer cura? Vai. Por quê? Porque se a gente não atrapalhar a natureza sabe o que fazer. Se eu não atrapalhar a natureza do corpo com pensamentos inadequados, com atitudes inadequadas, com comida inadequada, com ansiosidade, o corpo sabe o que fazer. E que maneira a gente para isso? Percebendo que a gente está aqui. Porque, assim, ninguém pode negar isso. Todo mundo que está aqui presente com a gente, e a gente não está num lugar mais separado. A gente está todo mundo aqui. Tudo bem que o seu aqui tem uma cara diferente do meu aqui. Mas uma coisa que está conectando a gente, que a gente pode falar que maravilha que tem isso de internet hoje em dia, é que está fazendo com que todo mundo esteja agora aqui. A gente está E todo uma mundo aqui. tensão da conexão. Aí o Hatha Yoga ou a forma do yoga que você adota é uma ferramenta. Aí qualquer tipo de yoga vai ser essa ferramenta, né? Porque ele vai trazer a gente para essa percepção. Seja eu fazendo um mantra, seja eu na meditação, seja fazendo um kriya, seja fazendo uma prática de yoga estático. Estático que eu falo é um Hatha Yoga clássico, um Shivananda, um Iyengar, ou uma prática de yoga mais dinâmico, um Vinyasa Flow, um Vinyasa, um Ashtanga Vinyasa. Todos esses têm a mesma característica. A atenção está onde? Aqui, no que está acontecendo. E se a gente E, pensar mesmo, não tem problema aqui agora. Agora não tem problema mesmo. E se o problema aparecer agora, a gente vai ter que resolver. Por exemplo, minha perna começa a formigar. Esse é um problema. Aí eu vou lá e resolvo. mudo. Pronto, resolvi o A problema. anatomia, nesse processo, como é que ela ajuda a perceber, né, o sutil e o grosseiro, porque eles estão ali, né, presentes totalmente. Como é que você hoje, lidando com tanta anatomia no yoga e com tanto, ao mesmo tempo, né, essa conexão do consciente, como é que isso é? Bom, quando eu falo com os alunos lá da medicina, que não tem nada a ver com yoga, ou Uhum. sempre tem a ver com algum tipo de linha espiritual,
eu pergunto para eles, cadê a vida que está nesse cadáver? O que é diferente esse cadáver da gente? Então sempre vem, porque ele tem vida. E aí vem essa questão. A gente não tem vida. Eu tenho falado a partir de um papo que eu tive com a Hari, a minha filha de 12 anos, me questionando. A gente não tem vida. A gente tem corpo. A gente tem mente. A gente é a vida. A gente não tem vida. A gente tem um corpo para se movimentar. A gente tem uma mente que faz a gente perceber e interagir com o mundo. Mas a gente é a vida. Eu não tem uma vida dentro do corpo. Não, tem um corpo dentro da vida. Porque nós somos a vida. E num pedaço dessa vida tem o corpo. No outro pedaço é a mente. No outro pedaço são os sons. Então, quando eu falo isso para o pessoal lá da medicina, eles ficam assim, o que esse cara está falando, né? Porque eu não estou falando necessariamente de espiritualidade. Não, mas o corpo morreu, então acabou a vida. Esse é um conceito que poderia haver originado da ciência, que não consiste mais hoje em dia, porque hoje em dia a ciência se questiona o que é esse quarto estado que observa o estado de sono, que observa o sonho, que observa o corpo. Então, como é que eu limpo a anatomia com isso? A gente tem um veículo, né? E esse veículo leva a gente para experimentar esse mundo. E esse veículo, além de fazer a gente experimentar esse mundo, esse veículo que a gente tem, com esses aplicativos que a gente tem, que é diferente do veículo, vamos dizer, do cachorro, que tem outros aplicativos, alguns aplicativos que a gente não tem, mas outros que a gente tem e eles não têm. Esse veículo que a gente tem, ele tem um aplicativo que faz a gente questionar quem eu sou. E que faz eu buscar quem eu sou. E que vai fazer a gente perceber quem a gente é. Então, eu preciso saber cuidar desse veículo. Colocar ele de uma forma correta, adequada, né? Eu preciso saber como calibrar esse pneu, como fazer a energia fluir naturalmente nesse veículo para ele me levar para o mundo e eu desfrutar o mundo, mas ao mesmo tempo para ele estar com a manutenção bem em dia, para que ele permita que eu consiga então questionar quem eu sou e perceber quem eu sou. Então não é um foco principal naquela estrutura. A gente estuda aquela estrutura porque é extremamente importante. É preciso, se você tem uma bicicleta, você precisa fazer manutenção. O nosso corpo precisa de manutenção. Cada carro, embora todos os carros tenham 4 rodas e um volante, cada carro é de um jeito diferente. Então uma pessoa, um mecânico que sabe o básico do carro, tem roda, tem rolamento, tem volante, ele vai conseguir pensar por que aquele carro é diferente, qual tipo de roda cabe naquele carro, qual tipo de chave, qual combustível cabe naquele carro. Então o estudo de anatomia, e não só anatomia, né? Que a anatomia vai ensinar para a gente a forma do corpo. Mas sabendo essa forma, a gente entende a fisiologia, que ensina para a gente como que essa forma cresce, se desenvolve, faz manutenção e se alimenta. Então essa junção de anatomia, fisiologia e até cinesiologia, que vai estudar o movimento, ela dá compreensão para a gente de como é formado o básico do corpo. Todo mundo, geralmente, tem 5 dedos, tem 2 mãos, mas eu consigo entender que cada um é diferente. O meu quadril é fino, o quadril do outro é largo. Se eu só sento numa cadeira, o meu quadril não está apropriado a sentar com as pernas cruzadas. E se eu tentar ficar com as pernas cruzadas, eu vou machucar meu joelho e meu tornozelo. E se eu machucar meu joelho e meu tornozelo, como que eu vou conseguir sentar para ficar quieto? E nessa quietude surgir a percepção de que a gente está aqui presente. Então esse estudo ele vai mais nessa forma. É óbvio que dentro disso tudo a gente pode trazer os aspectos terapêuticos, né? Um yoga terapia, um yoga terapêutico, né? Como eu utilizar o yoga
para auxiliar num tratamento, né, como a gente tem hoje em dia, as práticas integrativas, cada vez mais aí no mundo. Quando a gente fala, então, de ciência, a ciência está preocupada em perceber qual é o parafusinho que cabe naquele joelho e como que aquele joelho tem que se movimentar. A ciência não vai falar para a gente do sutil, porque ela não tem meio para captar isso. A ciência não vai falar para a gente de prana, porque ela não tem meios para captar isso. Né? A ciência vai até um ponto. A partir desse ponto, já é outro tipo de ciência, é outra investigação. E é uma Mas investigação... essa formação na anatomia ajuda hoje em dia, principalmente nesse uso terapêutico do yoga, né? Nessa compreensão do corpo e das questões que chegam para o professor, né? Sim, lógico, né? Por isso que é tão importante aquilo que a gente começou falando. Né? Hoje Aumentou a procura muito, né? você vai dar uma aula numa academia, então um tem um problema de punho, o outro a coluna não está do jeito que deveria estar, o outro tem uma asma. Então, não, são vários fatores acontecendo ao mesmo tempo. Se você pensar no terapêutico, a gente já pode pensar, então, né, o que causa uma asma. Né? Então, se isso causa, como que o yoga poderia ajudar dentro dessa via terapêutica? Porque é exatamente isso. Né? Se a gente não tiver com saúde, se a gente não tiver alimentado e dormindo bem, a gente não vai conseguir meditar. Não, eu preciso primeiro tirar minha dor, eu preciso primeiro me alimentar, preciso dormir bem. Agora que isso tudo, que é o básico, está acontecendo, agora talvez eu possa entrar para alguma via de autoinvestigação. Então, o yoga trazendo esse aspecto terapêutico, não tem jeito, a gente está falando de novo do carro. Então, se você quer mexer no carro, primeiro você tem que conhecer as peças do carro. E a anatomia traz a gente para isso. Eu coloco muito isso, inclusive dentro do curso. Né? Porque a outra coisa, geralmente a gente pensa em anatomia e a gente está pensando só em articulação e músculo. Uhum. Porque geralmente a gente está pensando em asana. É. Mas você tem os kriyas do yoga. E para eu entender kriya, eu preciso entender do sistema respiratório, que o kriya vai limpar o sistema respiratório. Eu preciso entender de sistema digestório, porque o kriya vai limpar a mucosa. Se eu pensar em meditação, e aí a gente pode colocar o yoga inteiro como uma meditação, eu preciso entender o funcionamento desse cérebro. Entendendo, concordo, que na verdade eu não precisaria disso. Mas quando a gente começa a entender que passos a gente pode tratar para conseguir conduzir esse praticante para atingir o objetivo da meditação, que é diminuir flutuações e se perceber. Então, não só numa forma terapêutica, não só numa forma de aumentar a performance, respeitando a articulação, ou de prevenir, mas uma forma também de trazer a gente para um corpo mais adequado para que a gente não perca o objetivo final do yoga, que é o autoconhecimento, a autopercepção. É óbvio que a anatomia hoje em dia é fundamental. Né? E no Porque seu curso agora, nesses momentos de pandemia, como é que ficou, né? Assim, a parte teórica a gente compreende, mas e aquela, né, dissecação, manuseio, né, da parte material ali, como é que ficou? então, essa pandemia abriu muita coisa, né? A gente conseguiu abrir um monte de curso online, né? Criei alguns cursos, mesmo o curso Reflexões Anatômicas, ele é um Uhum. curso que vai além da anatomia. A gente fala de anatomia, fisiologia e cinesiologia, para justamente trazer um panorama geral do veículo para que a própria pessoa consiga refletir ela mesma na prática. Porque não dá para eu falar assim, ó, esse asana aqui é para o joelho, mas eu tenho um genovalgo, o outro tem um genovaro, o outro o joelho não estende totalmente. Mas se eu entender a estrutura e como ela funciona, eu posso pensar nessa prática para esse aluno e desenvolver isso. Então, nesse momento de pandemia, abriu muita coisa, porque abriram vários cursos online que a gente está ministrando.
Os cursos da faculdade, que são os cursos ali da Santa Casa hoje, o que você fez foi na Santa Casa ou na Unifesp, Ju? Unifesp. Na Unifesp, então. E agora os cursos estão na faculdade. Eu tive que parar ele no meio da pandemia o ano passado, né? Obviamente não dava para visitar o laboratório, todo mundo ficar dentro do laboratório. Sim. Eu retomei esse curso esse ano, ele está acontecendo, as práticas teóricas estão acontecendo no online mesmo, e alguns encontros vão acontecer, encontros lá no laboratório. Então a faculdade ela disponibiliza uma parafernália de coisa, parece um monte de astronauta, né? E a gente Imagina. vai para o laboratório. Eu diferencio também como eu fazia, né? Eu colocava em todas as mesas um monte de peça anatômica para todo mundo ir estudando junto. Agora não tem condições disso. Então eu separo algumas peças e eu vou passando, o pessoal vai passando pelas mesas de uma forma para não aglomerar. Mas eles Tá. estão acontecendo, né? Eu dei uma pausa. O que era do ano passado eu estou dando ele nesse semestre e o do segundo semestre vai acontecer então no segundo semestre, mas dentro disso. Não são todos os encontros que estão acontecendo diretamente no laboratório, mas a parte teórica eu dou no online e depois alguns encontros a gente vai para o laboratório mesmo. Mas E é uma além experiência. desses, você tem o seu curso de formação no Gurukula. Então, eu tenho curso de formação desde que surgiu a Aliança do Yoga. Sim. Lembra que eu contei da academia, né? Que eu era educador, sou educador físico e estava lá por causa do CREF. Ou seja, eu não tirei CREF até hoje. Porque eu lembro quando veio a regulamentação de educador físico, e eu estava ali na boa, falei, não tem problema nenhum, se obrigar a fazer educação física os professores de yoga, eu não preciso me preocupar porque eu já tenho educação física. Mas o que acontece? Deu aquele pau, todo mundo teve que se juntar, eu lembro, era o Anderson, o Pedro, todo mundo se juntando para formar a aliança do yoga, e eu falei, quer saber? Adeus educação física, não vou tirar CREF nunca mais. Então ali eu já tinha o curso de formação de yoga morando em Ubatuba. E esse Uhum. curso já era registrado na Aliança do Yoga. Eu fui chamado para dar aula, passei no concurso para dar aula lá na Universidade de Taubaté, na Unital. E comecei a dar aula de anatomia, fisiologia e biologia para a educação física, em Ubatuba. E conheci a chefe da educação física que falou para mim, por que você não coloca esse seu curso de formação de yoga aqui dentro da faculdade? Pelo departamento de educação física. Eu falei, mas pode? Ela pode porque você é docente da faculdade. Então o que eu fiz? Peguei um curso da Aliança e coloquei ele dentro da Unital como formação universitária mesmo, extensão universitária. Não era e não é ainda uma pós-graduação, mas é uma extensão universitária. Esse curso tem 230 horas. Hoje, acho que faz 12 ou 13 anos que eu tenho esse curso lá na Unital. E continuo com ele. Então, eu tenho esse curso na Unital, tenho outro curso de formação lá na Faculdade Franco Montoro, uma faculdade municipal Franco Montoro, e tem esse curso de formação em São Paulo, no Instituto de Yoga Gurukula. É o mesmo curso, É isso que só eu queria dado em saber. lugares diferentes. Né? Tá. Um eu ofereço na Unital como extensão universitária, na Franco Montoro como extensão universitária. Aqui em São Paulo, ele como formação. Todos são de 230 horas. Tem 14 encontros. É do jeito que tem que ser, né? Teórico, muita prática. Né? O estudo das principais escrituras mesmo. A gente vai para Bhagavad Gita, Yoga Sutra, Hatha Yoga Pradipika, Geranda também. Né? O Shiva Sutra também, a gente passa por essas escrituras e acontece isso agora, né? Que a gente está Novo formato. adaptando ele no formato online, né? Nesse E formato tem online. tido um bom aproveitamento? Você acha que melhorou em alguma situação até? Por um ponto melhorou. E o ponto é que pessoas que moram muito distantes, então tem gente de
de Brasília, tem gente de Minas, tem gente da Bahia, e essas pessoas estão conseguindo participar desse formato online. Mas não tira, né, Ju? Não tira aquela coisa presencial de você estar na sanga, Falta. força, de estar no toque, de pegar um ajuste e tudo isso. Mas tem tido assim uma interação muito legal. Estou ficando até assim meio espantado como tem sido bom, porque também tem outra coisa. A gente deixa o curso disponível para assistir depois. Então o Uhum. pessoal acaba revendo as aulas na sequência e, e acaba tendo um aproveitamento legal nesse ponto. Por outro lado, o que a gente fez? Como está todo mundo no online, o Instituto de Yoga, o Gurukula, ele disponibiliza todas as aulas do Instituto para todos os alunos. Então, além da pessoa, o que geralmente tem é a pessoa vai lá para a Unital, Taubaté, fazer o curso. A gente se encontrava, então, de uma vez por mês, um fim de semana por mês. Eu sempre exigi cartinha de pessoas praticando com outros professores. Não, então vocês vão ter que me trazer aí pelo menos duas Ter vezes por semana, certeza que a pessoa está, né, praticando. tá praticando, porque eu Agora jogo você muito vê. também para eles. É responsabilidade deles o curso avançar. Eu sempre falo no começo, tem um É, monte de coisa que a gente pode transmitir. Elas vão ser transmitidas se vocês acompanharem. Então o sim. curso vai no de vocês. Eu falei, então quem quer que seja um curso melhor, vocês cobrem aqueles que estão meio devagar, porque senão a gente vai parando e vai ficar no básico mesmo. Uhum. Por outro lado, nesse momento, então todos estão com essas práticas disponíveis, podem praticar com a gente, né? Pode praticar comigo, com a Roberta que está aqui, ó, a minha esposa Uhum. maravilhosa, que é parceiraça nisso tudo, né? É a pessoa que organiza tudo isso e, e pode ainda fazer essas práticas, inclusive gravadas. Ah, eu perdi. A prática fica gravada durante uma semana. Esses são os pontos positivos. O ponto negativo é esse mesmo, né? Esse distanciamento, esse olhar no olho, essa bronca que eu adoro dar bronca. Mas tem mais gente fazendo desse ponto assim, então Sim, mais, tem mais, né? exatamente. Ó, E esses para você ter uma cursos? ideia, eu tenho a turma que está para começar presencial, que a gente jogou para frente, obviamente, e isso está andando, né? Está indo para frente até a gente conseguir, mas também tem a turma online, que tem bastante gente também. E Esse pessoal tem a intenção de realmente se tornar professor ou é de se aprofundar no yoga? Qual é a proposta? algum, né? Eu acho assim, tem sempre aquela exigência da pessoa já praticar yoga para fazer o curso. Isso é extremamente Uhum. importante. Mas eu não sei, talvez uns 20% acabam trabalhando com yoga depois. Né? Eu trago Uhum. muito, e acho que isso até a gente vai conversar semana que vem, eu trago muito essa responsabilidade e importância de a gente só passar aquilo que a gente pratica. Sabe? É. Não, eu não faço isso, essa postura. Não estou falando de nível de performance, mas você Uhum. já praticou uma variação dessa postura que se adequa ao seu corpo? Se você praticou, você sabe onde dói, você sabe onde você pode machucar, você sabe os efeitos que aquilo vai causar, então passa. Não só por segurança, né, Ju? Mas É. não dá pra gente passar uma coisa que não é verdadeiro. Que não E o que é vivencia, verdadeiro? né? Se eu contar para você como que é uma maçã roxa, você já viu maçã roxa? Então, maçã Não. roxa, ela tem um gosto que parece de carambola, mas ela tem Não. um cheiro de pipoca. Ah, vou Isso não acreditar. existe. Vou Óbvio que isso acreditar. não existe. Mas mesmo que eu tivesse contado isso, você só saberia o que é realmente uma maçã roxa se você colocasse ela na boca, se você Sim. experimentasse. Então, o yoga é a mesma coisa. Né? A gente Essa precisa disso. experiência que você vivencia com diversos, né, eu acho que mestres e leituras, enfim, mas essa sua aula, que vai ser na quarta-feira que vem, justamente eu queria que você falasse um pouco como é que você vai trazer o que é, né, a sua proposta nessa aula da próxima quarta-feira.
Então, na verdade, assim, eu fiz um post e a Rê pediu para eu falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre Aham, a responsabilidade, né, de atuar como professor de yoga. tá. Não pensei nisso ainda, tá? Se trazendo Uhum. agora me vem tudo isso também. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter para manter essa responsabilidade é essa verdade mesmo. O yoga não é para performance, para começar. Uhum. Ah, não, mas eu faço práticas que são mais avançadas. Legal, dentro da sua prática, você vai avançando no asana, você vai avançando na série, você vai avançando na percepção do que está acontecendo, mas isso é um resultado da prática. O objetivo mesmo da prática é você ficar presente no que está acontecendo. Se o seu corpo Seja no não. simples ou no complexo, é estar nessa presença. Exato. Porque também o que que é simples e complexo, né? Às vezes é simples para você e para mim Pra- ali está sendo uma coisa extremamente complexa. Mas Sim. aquilo que é simples para mim e que eu estou conseguindo digerir, porque a gente não precisa, e de novo vem aí um pouco da anatomia também. E é extremamente necessário a gente colocar um princípio de sobrecarga. Na atividade física usa esse termo, sobrecarga. No yoga a gente chama de tapas. Não precisa de tapas para conseguir evoluir, né? A frase do professor Hermógenes, eu adoro essa frase. O rio só ganha força com as quedas. É, tem Então, que ter uns obstáculos aí para superar, ficar mais forte. exatamente. Então, o corpo, o músculo, o osso, a mente, o autocontrole, ele vai ficar forte se a gente tiver esse estímulo, esse tapa, Uhum. carga. Mas tem que ser aquele estímulo que também não violente o organismo. Então, achar esse meio é importante. Né? Eu falo muito até em relação, por exemplo, a pranayama. Você não precisa inspirar muito para inflar ao máximo o seu pulmão, porque depois você vai querer expulsar o ar com tanta força que você não vai conseguir controlar isso. Então vai num ponto saudável, né? Fica naquele ponto que não vai nem rádias, nem tamas, mas num ponto de equilíbrio, né? Um ponto que na ciência a gente usa homeostase, né? O Buda falava o caminho do meio. É tudo a mesma coisa, né? Mas aí é Krishna que entra falava. a necessidade de um bom professor, né? Porque a gente sozinho, às vezes ultrapassa, às vezes fica aquém, porque, né, acha o caminho fácil. Então, o professor nessa hora é o que vai direcionando, é o guru com a luzinha, né? Exatamente. E aí que entra essa responsabilidade. Como é que ele vai saber o ponto se É. ele não experimentou? Se eu ler tudo no livro e começar a falar uma coisa sem experimentar, não tem verdade. Por isso que eu falei, o mais importante Uhum. é essa verdade. Então, se eu experimento essa maçã roxa, não adianta você vir falar para mim que não existe. Eu experimentei, está na Eu boca. sei. Com essa experiência, ninguém pode negar. Tudo bem que eu posso ter um jeito de falar da experiência e você fala de outro jeito diferente, que é o que acontece, né, dentro do yoga. Um mestre falou de um jeito, outro falou de outro jeito, não só no Muitas yoga, mas no versões, né? mundo. Quantas É. versões tem falando de quem? Da verdade suprema, única, né? Essa presença que está sempre aqui presente. É que a gente Então, tem muitas vozes para ouvir, né? E algumas a gente não entende. E outras parece que chegam assim, se fala, nossa, eu entendi tudo agora. Então é muito da pessoa, né? A receptividade também, né? Essa conexão está por aí, né? e está no mesmo momento, né, Ju? Às Se- vezes, sempre não posso ensinar fisiologia se a pessoa não conhece anatomia. Então, primeiro Ah, ela conhece a estrutura, aí depois ela entende o funcionamento. Agora ela entendeu o funcionamento, agora ela junta tudo isso e põe no movimento. Aí ela. Então, às vezes a gente quer dar um passo antes e não. Por isso que eu não dá. acho, não tem problema se o meu corpo não faz performance. Isso é. Uhum. E a gente está num momento muito bom para isso, um momento de aceitação e até de
firmação da diversidade. Pessoas com peso excessivo, os deficientes, o gestante, a terceira idade, a criança. E aí o que acontece? Como que eu vou respeitar essa diversidade se eu tivesse experiência própria? Então essa é a responsabilidade mesmo de um professor de yoga. Porque eu posso ler todas as escrituras, né? Eu posso ler tudo, toda a teoria de yoga. Mas enquanto eu não sentar e ficar quieto e praticar aquilo e mergulhar no prazer e na dor que a prática traz pra gente, a gente não vai experimentar. Eu falo prazer e dor porque a gente está naquele asana, né? E isso é muito legal, a gente fazer aula com o professor, dando aula pra gente, porque a gente está no ritmo dele e não no nosso. Então é aí muito bom a você... gente fazer aula com alguém. E ali Sim, no ritmo dele, você está morrendo, porque é o ritmo dele. Então ali você está passando a dor. A hora que ele pede para você mudar de postura, já vem o prazer. ai, que E aí bom. você fica naquele prazer. E se a gente ficar pegado àquele prazer, o que, que vai acontecer? Daqui a pouco vem dor. Então essa é a vida, né? Prazer e dor vai aparecendo constantemente. E Tá isso, de novo, flutuando. aí que traz de novo a gente para o yoga. E a gente está aqui presente, olhando que agora está prazeroso, agora está doloroso, agora é prazeroso. Porque, né, Ju, a nossa vida está ruim. Calma. A gente ouve isso, calma. Vai Passa. melhorar. Mas ninguém fala pra gente assim, sua vida tá boa? Calma. Vai ficar horrível. Porque vai. Porque É, é da natureza isso. é Sem querer a gente inconstância. vai envelhecer, vai perder célula, a cartilagem vai embora, a memória vai diminuir. Tudo isso vai acabar acontecendo, é natural de acontecer. E como você lida com cada coisa que acontece, eu acho que é onde o yoga entra nesse preparo, né? De você se adequar às situações e perceber o melhor delas, né? Exatamente, é isso aí. Bom, a gente podia ficar aqui horas falando, mas eu acho que o Insta corta a gente já já, porque temos um limite, né? E de qualquer forma, assim, eu quero te agradecer muito de ter vindo aqui falar e contar essa experiência, e eu acho que muita gente fica interessada em conhecer, né, a prática de cada professor e o estilo e o jeito que é mais importante para cada um, né? A gente está gravando no YouTube, no IGTV, e a sua aula quarta-feira que vem às 15, ou palestra, ou conversa, o que você quiser, é uma abertura justamente para que as pessoas conheçam o seu jeito, né? Eu acho que é tão importante a gente achar essa voz que tem ressonância, um momento, né, que de repente, às vezes a pessoa nunca fez aula com você, aí ouve você e fala assim, nossa, mas hoje o que ele está falando tem a ver com o que eu penso, aí fico afim, né? Então, Eu tenho achar eu esse tenho uma guia. sorte, sim, de ter voltado para São Paulo com anatomia, porque a anatomia me deixou um pouquinho democrático dentro do yoga, né? Eu não vim com uma linha específica, né? Eu comecei, minha primeira prática foi lá de Swastika, depois pratiquei bastante a Iyengar, aí experimentei um pouquinho de Ashtanga e fui andando, então hoje tem uma prática diferente. Mas a anatomia, eu cheguei no curso de anatomia do yoga. E no curso você sabe, tem a pessoa ali que é do Vinyasa, o outro que é do Ashtanga, o outro que é do Shivananda, o outro do Hatha Yoga clássico, de Iyengar, e todo mundo Todos. falando, porque todo carro tem 4 pneus, tem 4 rodas. E aí, entendendo isso, cada um vai e faz a sua manutenção. Eu agradeço muito também essa oportunidade, viu? Adorei aqui conversar com você, né? É A gente muito bom. do tempo aí. É, Agradeço muito o trabalho que você, em especial, né? E todo mundo da Aliança do Yoga, porque se não fosse isso, talvez sim as pessoas iam ter que fazer aquele curso de educação física, que obviamente não tem nada a ver com é. yoga. Pode Né? agregar, mas não é a condição, né? Fala assim, a gente não faz o exercício físico, mas a gente usa o exercício físico para fazer o exercício da mente. É.
o autoconhecimento, esse é o exercício. Ah, eu uso o quê? Eu uso o corpo. Eu uso o corpo para isso. E é o que a gente pode fazer dentro disso. Então não dá para misturar simplesmente com uma educação do corpo, né? Mas sim ter a sabedoria de usá-lo, mas não depender, né, de ter um CREF para usá-lo, né? exatamente, exatamente. Então isso foi muito bom, porque eu nunca tive meu CREF até hoje. E, Bom, obviamente, eu não tenho meu CREF porque eu não trabalho com... então, Dene, vamos estar aqui quarta-feira que vem. Vou estar de plateia, você vai conduzir aqui sozinho. E espero aí te ver em breve, ou aqui pela telinha, ou assim que der pessoalmente. Mas vamos continuar junto nesse caminho do yoga. Muito lindo, muito bom estar É presente. isso aí. É isso aí. Estamos vestindo sua roupa, mas todo mundo na mesma trilha, né, Ju? Sim. A busca é a mesma. Eu acho que esse é o que a gente está aqui na Aliança vendo, é a diversidade nesse momento, mas com uma busca que é esse ser que somos tão belos, né? Vamos Isso. aproveitar. Muito Então, bom. querido, namastê, muito obrigado, um beijo na Roberta, logo mais a gente cata ela Obrigado. por vir aqui. Tá bom? Então, um Beijão, boa tarde beijo. para todo mundo. Obrigado. Até semana que vem, até quarta, hein? Até Até mais. já.